Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite. Preço da gasolina e do etanol alcança a maior alta desde 2004. O valor histórico foi atingido no sábado. Em Votuporanga, o litro mais caro da gasolina é encontrado por R$ 3,89. Os detalhes a gente traz daqui a pouco. E na edição de hoje você também confere. É bom ficar de olho na pressão arterial. Silenciosa e perigosa, a hipertensão matou só em 2015 mais de 10 milhões de pessoas. Febre amarela. Em Votuporanga, agentes estão levando muito mais que orientações para as casas. A meta agora é imunizar toda a população, já que tem aumentado o número de casos na região. E ainda vamos mostrar como você pode alterar os seus dados cadastrais do CPF sem pagar nada. A Receita Federal disponibilizou hoje o acesso gratuito pela internet. É agora no TVU Jornal. E abrimos o TVU Jornal falando do Parque da Cultura. Infelizmente, o espaço tem sido alvo de vândalos. Para evitar que mais ataques sejam feitos, como danificar o parquinho de diversão, a Polícia Militar vai ficar mais tempo por ali. Quem está caminhando nesses dias já percebeu que a PM está ficando das 4 da tarde às 4 horas da manhã. Além disso, em nota, a Prefeitura disse que alguns dispositivos de segurança foram instalados no local. O Parque da Cultura foi inaugurado em agosto do ano passado e tem sido bastante frequentado pela população. E agora uma pergunta: como está a sua pressão arterial? A hipertensão é uma doença silenciosa e que tem matado muita gente pelo mundo. Estima-se que só em 2015, mais de 10 milhões de pessoas morreram por conta de doenças desencadeadas pela pressão alta. Por isso, é bom ficar atento aos sinais do corpo, que podem muitas vezes ser bem discretos. Maria Emília, em 2014, tomou um susto. Foi no consultório municipal que ela viu que a pressão estava 18/11 e ela nem teve sintomas. Foi no exame de rotina, né? E chegando lá, eles aferem a pressão e foi onde descobri que a minha pressão era alta. No dia estava 18/11. Aí eles me seguraram lá, medicou. A partir de então, eu tomo remédio até hoje. E este é justamente o perigo. Muita gente nem percebe ou nem tem sintomas, como dor de cabeça ou cansaço físico, por exemplo, o que faz agravar ainda mais a doença. A hipertensão é uma doença que dá poucos sintomas, né? Por isso que ela é pouco tratada. Só para exemplificar, hoje 50% das pessoas que sabem que são hipertensos, desses 50%, somente 10% existe um controle eficaz. Por isso, Maria Emília cuida muito bem da saúde, porque ela já viveu de perto os problemas que a pressão descontrolada pode causar. Meu pai, que teve AVC em 2011, ele teve AVC com a pressão a 26, também nunca tinha sentido nada, nunca tinha tido dor, nada. Balancear a dieta, fazer atividade física são algumas das medidas preventivas que podem ajudar a manter a pressão em dia e não ter nenhum grave problema no futuro. A atividade física é muito importante no controle da pressão, né? Ela, às vezes, retarda até o início do tratamento medicamentoso. A pessoa que faz uma atividade física regular, mantém um peso ideal, tá? Isso ajuda bastante. Realmente é bom ficar de olho, se cuidar, né? Agora mudando de assunto, em Rio Preto, o vereador Marco Rilo, do PT, protocolou hoje de manhã 2 requerimentos pedindo a abertura de comissões parlamentares de inquérito na Câmara. Ele quer que sejam investigadas supostas irregularidades no contrato de coleta de lixo da Prefeitura de Rio Preto com a Controeste, além de pagamentos no programa Auxílio Atleta. A apuração será concentrada na gestão de Valdomiro Lopes, do PSB. E tem outras notícias que movimentaram a região, entre elas a morte daquele operador de guincho em Rio Preto. As últimas novidades desse caso vamos ver agora no Região em 1 Minuto com Lígia Ruiz. Olá, Wender, boa noite. A mulher que atropelou e matou um operador de guincho ontem em Rio Preto está presa e vai responder pelos crimes de embriaguez ao volante e homicídio. O homem tinha acabado de sair do caminhão e preparava o guincho para recolher um carro na rodovia Washington Luiz.
Ele tinha 39 anos de idade. E ainda é grave o estado de saúde da dona de casa de 26 anos de Rio Preto, que queimou 70% do corpo ontem à tarde. Ela esquentava uma panela utilizando álcool e uma fogueira improvisada. A mulher está internada na ala de queimados do Hospital Padre Albino de Catanduva. O Corpo de Bombeiros encontrou, depois de 3 dias, o corpo de Murilo Augusto Canhoto Nogueira, de 23 anos. Ele nadava no rio Tietê na tarde de sábado em Novo Horizonte, acompanhado de mais 2 amigos. O corpo de Murilo vai passar pelo IML e depois será encaminhado a Bebedouro, cidade de origem do rapaz. A Polícia Civil vai abrir inquérito para descobrir em que circunstância ocorreu o afogamento. E essas são as notícias da região em 1 minuto de hoje. Até amanhã. Obrigado, Lígia. E agora uma notícia que todo motorista já percebeu e, claro, não tem agradado muito não. O preço dos combustíveis tem subido a cada semana e obrigado muita gente a mudar a estratégia, pegar aquela carona ou mesmo ir trabalhar de ônibus. A Agência Nacional do Petróleo divulgou um balanço mostrando que a gasolina e o etanol apresentaram a maior alta desde 2004. Durante a semana de 8 a 14 de janeiro, o preço médio da gasolina no país ficou em R$ 3,77, cerca de 10 centavos a mais do que o valor praticado em 5 de novembro. Já o etanol ficou na casa dos R$ 2,91, bem mais caro do que o motorista pagava no início de novembro, que era R$ 2,80 o litro. E para te ajudar, tem um site que traz os valores dos combustíveis praticados em todos os postos dos municípios brasileiros, que é o preço dos combustíveis, sem acento e sem cedilha.com.br. Por meio dele, você consegue ver onde está a gasolina mais barata, por exemplo, e também a mais cara. A nossa produção fez uma pesquisa na página hoje e você confere o resultado. Aqui em Votuporanga, o litro da gasolina mais barato é encontrado por R$ 3,58 e o mais caro por R$ 3,89. O etanol mais barato sai por R$ 2,44 e o litro mais caro por R$ 2,88. É preciso encontrar o preço mais barato, né, para a gente sair menos prejudicado. E no próximo bloco tem previsão do tempo e também vamos falar da febre amarela. Votuporanga ainda não teve nenhum caso, mas agentes de endemias estão nas ruas para combater o transmissor da doença. E ainda nesta edição, vamos mostrar para você como fazer as alterações do CPF pela internet. O serviço começou hoje e é gratuito. A gente volta já. A Unifev está com inscrições abertas para o vestibular. São mais de 40 opções de cursos. E neste ano, quem iniciar a graduação tem descontos especiais. Lá no site da Unifev você tem as informações e, inclusive, pode se inscrever por lá mesmo. O endereço é unifev.edu.br. Pelo telefone 0800 015 0228, você também pode solucionar suas dúvidas. E o fim de semana foi bem chuvoso, né? A segunda-feira também, cenário que deve permanecer amanhã e nos próximos dias, como vamos ver agora na previsão do tempo. Entre segunda e terça-feira, as áreas de instabilidade se formam em grande parte do estado de São Paulo, deixando o tempo instável com muitas nuvens e com áreas de chuvas acompanhadas por trovoadas isoladas a qualquer hora do dia. Em São Paulo, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima é de 18 e a máxima de 27 graus. Em Rio Preto, o sol também aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. A mínima é de 22 e a máxima de 29 graus. A previsão não é diferente para Votuporanga, que pode continuar a ter chuvas nesta terça-feira. Os termômetros variam de 21 a 30 graus. Até mais! E nessa época de chuva a gente tem que ficar ainda mais em alerta, porque a água pode ficar parada em qualquer lugar, até mesmo naquela quina ali do seu quintal que está quebrada. E esse cuidado deve ser bem intensificado, porque a febre amarela voltou a assombrar as nossas casas. Já tivemos casos em humanos e em macacos aqui na região, por isso em Votuporanga, agentes de endemias estão mobilizados para combater a doença, antes mesmo que tenhamos o primeiro caso. A febre amarela começou a preocupar a população da região noroeste em maio do ano passado, quando foi registrada a morte de um homem em Badibacite.
4 meses depois, macacos foram encontrados mortos em Rio Preto. Exames confirmaram que eles também estavam com a doença. Este ano, algumas cidades também já tiveram registros de macacos mortos por febre amarela, como é o caso de Fernandópolis e Itabapuã. Em Votuporanga, segundo a Secretaria da Saúde, ainda não existe nenhum caso em humanos ou macacos. A Secretaria da Saúde está realizando ações preventivas junto à população em toda a cidade, mas principalmente em áreas onde existem reservas ecológicas, como é o caso desta aqui, que é a Mata dos Macacos, localizada na região norte de Votuporanga. Em conjunto com a unidade de saúde, o agente de comunitário e endemias, está fazendo um trabalho de passar nas residências e está vendo a questão da carteirinha, se a pessoa tomou ou não a vacina. Se ela não tomou, aí a gente já tem a equipe de enfermagem que já faz a vacina no local. A única forma de combate à doença é a vacinação. É importante que as pessoas se dirijam à unidade de saúde mais próxima da sua residência para ver sua carteira de vacina e se vacinar contra a febre amarela, caso seja necessário. Quem mora perto de locais de risco, como matas, por exemplo, deve ficar atento. A gente sempre mantém a vacinação em dia, né? Então a gente não tem essa preocupação. Viemos de São Paulo, né? E foi a primeira coisa que nós fizemos, foi tomar vacina. Este médico diz que é importante ficar atento aos sintomas, já que eles podem ser parecidos com outras doenças. Ele se comporta como qualquer outro tipo de vírus da dengue, chikungunya, se comporta assim, até a gripe, né? Uma gripe mais intensa. Ele se comporta assim, é vírus. Agora, depende muito da resistência do organismo e depende da virulência do vírus. O vírus mais agressivo, pegou o organismo debilitado, ele vai agredir mais, pode levar até a morte. Vamos então cada um fazer a sua parte, né? Colaborar. Só lembrando que se você tiver qualquer dúvida, pode ligar na Secretaria da Saúde pelo telefone 3405-9787. É importante também denunciar se você encontrar algum macaco morto, seja na cidade ou mesmo na área rural. E deve ser enviado na quarta-feira para a Câmara o projeto da Prefeitura que prevê a criação de novos valores para os salários dos servidores públicos aqui do município. A proposta inicial é de um reajuste de 8%, que passaria a valer, se aprovado na Câmara, com efeito retroativo, ou seja, desde o dia 1º de janeiro. A proposta foi apresentada na semana passada em uma reunião com os servidores, onde foi explicada a questão do 14º ser inconstitucional e a necessidade de ser extinguido. A expectativa do Executivo é que o projeto seja votado já na próxima segunda-feira, quando as sessões voltam ao normal. A Prefeitura também analisa passar esses 8% para 10%. E a seguir você confere, Receita Federal já liberou o sistema que permite que pela internet a população possa fazer alterações no CPF gratuitamente. E tem também os comentários esportivos de Jefferson Camargo no Futeblog. É já já. Estamos de volta com o TV Jornal e olha só, os estudantes que firmaram contratos com o FIES até 31 de dezembro do ano passado já podem acessar o sistema informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. O site é o cisfiesaluno.mec.gov.br. E já está disponível no site da Receita Federal o serviço de atualização de dados cadastrais do CPF. Segundo a Receita, há cerca de 191 milhões potenciais usuários desse serviço. Quem vai explicar para a gente como atualizar os dados pela internet é Lígia Ruiz. Nesse novo sistema, a população tem acesso gratuito para atualizar qualquer dado do seu CPF, como nome, telefone e endereço. É só ela entrar aqui na página da Receita Federal, clicar em CPF e nessa tela a pessoa procura o que ela quer fazer, como regularizar o cadastro, alterar o cadastro do CPF ou emitir a segunda via do documento. Lembrando que antes a população tinha que pagar uma taxa e agora é gratuito. Obrigado, Lígia. A Receita Federal diz que o atual serviço presencial de alteração de CPF continuará disponível nas unidades dos Correios, no Banco do Brasil e também na Caixa Econômica Federal. Nesse caso, a cobrança de R$ 7,00, que é a tarifa de serviço.
E segunda-feira é dia de se atualizar no esporte e também já saber um pouco do que vem para os próximos dias com ele, o estudante de jornalismo e blogueiro esportivo Jefferson Camargo, no Futeblog. Olá, Jefferson. E aí, galera do Futeblog, beleza? Segundona, e a gente começa falando da Votuporanguense aqui no Futeblog de hoje. O CAV realizou no final de semana um amistoso em Mirassol contra a equipe do Catanduvense. Um jogo que teve aí vários tempos, Cito Roque fez várias experiências com a equipe. O time perdeu por 3-2, gols do Marcão e do Cavalo. Acho que uma tentativa válida aí de acertar realmente o time para a estreia no dia 28 contra a equipe do Água Santa na Arena Plínio Marim. O time do CAV fez um treino técnico agora na parte da tarde, continua aí os preparativos, deve fazer mais algum amistoso para a estreia no dia 28 contra a equipe do Água Santa. Agora a gente já fala da Copinha. O Mirassol, que era a equipe da região que estava participando ainda da Copa São Paulo, foi eliminado no final de semana, perdeu por 2-1 para o Botafogo, uma pena. Dizem que foi até prejudicado pela arbitragem, mas quem continua na Copinha dos grandes de São Paulo é o Corinthians. O Corinthians enfrenta hoje o Internacional de Porto Alegre. Para falar do mercado da bola, a gente começa falando então do Corinthians. O Corinthians que ainda tenta a contratação de Drogba, que é um sonho distante, e também do Jadson que rescindiu seu contrato com a equipe chinesa e está próximo de acertar porque já disse que prefere jogar no Corinthians. O São Paulo apresentou o jogador Cícero, o São Paulo que está nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup, joga na quinta-feira na estreia do Rogério Ceni contra o River Plate, jogo difícil, e aí a estreia do tricolor. No Santos, Lucas Lima deve renovar contrato, jogador que negou propostas da China, esperava uma proposta, na verdade, da Europa, que não veio, e disse que vai ficar no Santos. O treinador do Santos conta com ele, e o presidente Modesto Roma ofereceu aí até carro zero para o Lucas Lima ficar. No Palmeiras, ele emprestou Luiz Gustavo para o Munique 1860, e para fechar, uma notícia hoje para falar do Atlético Goianiense. O treinador Marcelo Cabo está desaparecido desde o último domingo. Aguarda-se então notícias do Marcelo Cabo. Vamos torcer para que nada de grave tenha acontecido com esse treinador que foi campeão da Série B pela equipe do Atlético Paranaense, tá certo? Até amanhã então, um grande abraço, tchau, tchau. É isso aí, até amanhã, Jefferson. E a gente encerra aqui o TVU Jornal. Amanhã, às 8h15 da manhã, você confere no Jornal da Manhã Unifev as primeiras notícias do dia. Tenha uma ótima noite e até amanhã.